Olá, minhas saudações a todas as pessoas que estão acompanhando este componente de fomento e financiamento do patrimônio cultural. Esta é a nossa quarta videoaula do componente. Na primeira aula, apresentamos um pouco do componente. Na segunda, falamos sobre sustentabilidade e mobilização de recursos. E na terceira, apresentamos as fontes de recursos que podem ser mobilizadas em prol da cultura. Dentre as fontes apresentadas, consideramos estratégico falar mais especificamente sobre os recursos públicos no fomento e financiamento da cultura no Brasil e, particularmente, do patrimônio cultural. Assim, nesta quarta videoaula, faremos uma breve abordagem sobre algumas políticas e mecanismos de fomento à cultura no Brasil contemporâneo, com foco nas políticas públicas. Importante salientarmos que, até os anos 1980, o financiamento público da cultura estava fortemente concentrado nos estados e na União. O fomento acontecia predominantemente através do apoio direto a fundo perdido. Haviam algumas exceções, como, por exemplo, a Embrafilme, que atuava numa lógica voltada para o mercado. Outra exceção refere-se a alguns incentivos fiscais pontuais, como os concedidos à indústria fonográfica. De um modo geral, os apoios diretos eram realizados sem editais ou critérios públicos, não havendo, portanto, a devida transparência, cabendo, em última instância, ao gestor a decisão sobre o repasse de recursos. Essas práticas eram popularmente chamadas de políticas de balcão. A realidade é que não havia uma legislação específica para o financiamento da cultura, salvo em alguns casos, como já citados, do campo do cinema brasileiro. Em 1986, foi promulgada a Lei 7.505, conhecida como Lei Sarney, que marca as políticas de financiamento à cultura ao introduzir o incentivo fiscal como um meio de estimular o investimento privado em cultura. A lógica do incentivo fiscal passou então a ser dominante a partir dos anos 1990. Em 1990, o então presidente Collor revoga todos os incentivos fiscais vigentes e em 91 promulga a Lei número 8.313, instituindo o Programa Nacional de Apoio à Cultura, o PRONAC, que ficaria conhecido como Lei Rouanet. A nova legislação propõe, assim, um sistema de fomento à cultura. No governo Itamar Franco, em 1993, é aprovada a Lei do Audiovisual, a Lei número 8.685, em uma tentativa de amenizar a crise do cinema brasileiro, provocada principalmente pela extinção da Embrafilme no início do governo Collor. Esta lei reintroduz a possibilidade de abatimento integral dos aportes, dispensando contrapartida, tanto na modalidade de patrocínio como de investimento. O governo Fernando Henrique Cardoso, por sua vez, elege como prioridade a gestão do incentivo fiscal da Lei Rouanet. Em 1997, introduz a principal alteração no projeto original da lei, o retorno da possibilidade de abatimento de 100% do patrocínio realizado. A mudança foi motivada pela concorrência por recursos entre segmentos, criada pela Lei do Audiovisual. O uso da Lei de Incentivo à Cultura passa a liderar todas as frentes. O professor Albino Rubim, da Universidade Federal da Bahia, citado por Carlos Paiva Neto, lembra que a publicação mais famosa do Ministério, nos 8 anos do governo FHC, é um material intitulado Cultura é um Bom Negócio. O governo Lula, por sua vez, tendo Gilberto Gil como ministro da Cultura, apresenta uma visão crítica ao modelo antes estabelecido. Além dos debates em torno das mudanças na Lei Rouanet, outras iniciativas buscaram diversificar o financiamento à cultura. Foi criado o programa Cultura Viva, com destaque para os pontos de cultura, com apoio para grupos, coletivos e entidades com foco na cultura, que desenvolvessem atividades em suas comunidades. Foi criado o Fundo Setorial do Audiovisual, o FSA, com resultados importantes para o fortalecimento do audiovisual brasileiro, em especial depois da Lei 2.485, que estabeleceu a contribuição
para o desenvolvimento da indústria cinematográfica nacional, o Codecine, com contribuições das empresas do setor de telecomunicações. Foi instituído o Programa de Cultura do Trabalhador, o Vale Cultura, que prevê o pagamento de benefício mensal fornecido pelos empregadores aos seus funcionários que possuem vínculo empregatício formal para que possam consumir bens e serviços culturais. Um aspecto relevante é que, a partir do governo Lula, os recursos do Fundo Nacional de Cultura passaram a ser majoritariamente concedidos através de editais de fomento. No entanto, os editais ainda assim eram lançados de forma inconstante. Importante sinalizar que, de acordo com a legislação, são duas as modalidades de uso do Fundo Nacional de Cultura: os recursos a fundo perdido e o crédito. Os recursos a fundo perdido são uma subvenção do governo. Se trata de um financiamento não reembolsável concedido pelo governo. Em outras palavras, dinheiro que não precisa ser devolvido. Já o crédito tem uma lógica semelhante à utilizada, por exemplo, pelo Fundo Setorial do Audiovisual. É uma modalidade de investimento no qual o poder público torna-se sócio do empreendimento e, caso haja sucesso econômico, os lucros retornam ao poder público na proporção de sua participação, de modo que ele possa investir em outros projetos. Neste caso, todo o recurso gerado pelo projeto ou pela obra cultural retorna aos cofres públicos na medida do aporte que foi feito originalmente. É lógico que este é uma espécie de retrato fotográfico das políticas e mecanismos de fomento à cultura no Brasil contemporâneo. É necessário ter ciência de que, dentro da esfera dos recursos públicos disponibilizados para a cultura, são inúmeras as formas de acesso que se apresentam por meio de esferas e instâncias diferentes. É fundamental estar atento às possibilidades e aprofundar o conhecimento sobre as formas de acesso. Não menos importante é ter consciência crítica e fazer o controle social das políticas públicas de fomento, incluso propondo e cobrando avanços e melhorias nos dispositivos, sejam eles de acesso, de acompanhamento e de prestação de contas. Considerando o caminhar do tempo e as mudanças nas políticas públicas de fomento e financiamento da cultura no Brasil contemporâneo, torna-se necessário fazer algumas reflexões. É fato que, a partir de 2003, há um alargamento do campo de atuação do Ministério da Cultura, que tem entre seus principais desafios a superação do modelo de fomento baseada exclusivamente no incentivo fiscal. A mudança dos chamados apoios de balcão ou apoios discricionários, nos quais o gestor finda por ter domínio da decisão, para a prática de concessão de apoio através de seleções e critérios públicos, representou um importante avanço e firmou um novo modelo. O programa Cultura Viva trouxe uma lógica inovadora e possibilitou o acesso a recursos por grupos historicamente excluídos das políticas públicas. O Vale Cultura foi a primeira ação de fomento voltada ao consumo e às práticas culturais. O Fundo Setorial do Audiovisual reconfigurou as políticas audiovisuais e trouxe contribuições importantes para o debate, ressaltando a importância de fontes adicionais para o financiamento das políticas culturais, com a incorporação das teles à base de tributação da Codecine, mostrando estratégias de financiamento a partir de receitas geradas pelo próprio setor. A ideia de incentivo fiscal, mecanismo que mais se desenvolveu, por sua vez, segue trazendo controvérsias, na medida em que privilegia produtos ou projetos que possuem aquilo que a gente chama de apelo para o patrocínio empresarial. O formato, que ainda se mantém, deixa nas mãos das empresas o poder de decisão no uso dos recursos públicos, uma vez que a empresa decide o que e quem irá apoiar. E o recurso utilizado é o recurso público, uma vez que aquela empresa deixará de pagar um montante em impostos que iriam para os cofres públicos. Ao fim e a cabo, quem paga a conta é o recurso público e quem decide
é o ente privado. Neste sentido, o histórico de gastos da Lei Rouanet demonstra que, apesar de pensada como um sistema, na prática desenvolveu apenas um incentivo fiscal, mecanismo limitado e insuficiente para atender a diversidade da cultura brasileira. Temos, portanto, ainda pela frente, um significativo caminho a ser percorrido no âmbito da execução de um sistema efetivo de fomento e financiamento da cultura no país. Há avanços, sem dúvida, mas muitos passos ainda precisarão ser dados. Desejo a cada um e a cada uma um bom caminhar pelas reflexões que, inevitavelmente, irão emergir, torcendo para que a caminhada seja sempre fértil e contribua para o fortalecimento da cultura e, particularmente, do patrimônio cultural no nosso país. Teremos ainda a oportunidade de aprofundar as abordagens feitas nas videoaulas nos nossos encontros síncronos. Até já!